Olá pessoal, Fábio Coelho aqui, psicólogo, especialista em ABA, diretor da Academia do Autismo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comportamentos com a função de fuga, como trabalhar com esses comportamentos que são muito presentes tanto na escola quanto nos consultórios. Então fique conosco e aprenda mais esse conteúdo super bacana. Vamos lá? Bom, para a gente estar iniciando então, a gente precisa entender que todo comportamento inadequado, disruptivo, comportamento problema, ele tem uma função. O primeiro passo, como você já sabe, tem uma série de vídeos aqui no nosso canal. Se você está iniciando na área, assista os outros vídeos para descobrir as principais funções dos comportamentos inadequados. Uma dessas funções é a função de fuga. Vocês podem encontrar na literatura também como escape ou esquiva, tá? Tem algumas diferenças conceituais aqui, mas são comportamentos muito próximos. São aqueles comportamentos que a criança ou ela está diante de um estímulo que ela considera aversivo, diante de uma pessoa, diante de um local, diante de uma demanda, e ela começa a agir inapropriadamente para sair daquele local, para evitar se engajar naquela atividade, ou na iminência de estar nesse local, né? Por exemplo, na possibilidade de ir para a escola, quando ela coloca a mochila, ou quando ela vê o pai arrumando ali a mochila dela, ou a mãe arrumando o lanchinho dela, ela percebe que ela está na iminência de ir para a escola e começa a se envolver em comportamentos inadequados. Então são comportamentos aqui com a função de fuga, escape, esquiva, tá? Ela não quer estar naquele local e age inapropriadamente, né? Porque eu digo inapropriadamente pode ser se jogando no chão, jogando as coisas, chorando intensivamente, comportamento autolesivo, comportamento de atirar objetos, de bater em outras pessoas, comportamentos agressivos. Tem muitas topografias, mas o mais importante para a gente é a função, que é não estar naquele ambiente, tá? Então a gente sempre vai fazer o nosso ABC, buscar os antecedentes, o que acontece antes, tá? O comportamento da criança, o que ela fez, e depois a consequência, tá? O que acontece depois desse comportamento. Então, se por exemplo a criança ela não quer entrar na escola, tá? Então o antecedente é chegar na escola, ok? O que ela faz? Ela se joga no chão. E o que acontece? Um exemplo, tá? Ela vai para casa, alguém leva ela para casa porque ela está se jogando no chão, ela ameaça chutar ali o porteiro ou o portão, né? O pai ou a mãe ou alguém que levou a criança se assusta ali com o comportamento da criança, e aí decidem ali na hora de, poxa, hoje não vai render, vamos voltar para casa. E aí o ir para casa reforça o comportamento de se jogar no chão diante de estímulos que para a criança são aversivos, tá? Quais são as estratégias quando a gente percebe esse cenário? Poderia ser eu pedir para a criança fazer uma atividade, ela jogou a atividade no chão e aí eu tirei a atividade dela, ela está fugindo da demanda, aqui ela está fugindo da escola, tá? São comportamentos com a função de fuga. Quais são as estratégias então para a gente trabalhar? Primeiro passo, prevenção. A prevenção eu trabalho aqui no nível do antecedente. Eu preciso me perguntar, por que a criança não quer entrar na escola? Como que eu posso prevenir um comportamento de fuga? A gente não foge de um ambiente que é reforçador, que é prazeroso para a gente. A gente foge daquilo que a gente considera chato, que a gente não considera legal, que a gente considera muito desafiador, que a gente tem medo, que a gente sente alguma coisa que faz a gente fugir daquele ambiente. Concordam comigo? Então a gente precisa se perguntar, por que a criança não quer entrar na escola? Como que eu posso tornar esse ambiente mais reforçador? Como que eu posso flexibilizar o currículo? Eu posso flexibilizar a rotina da criança? Eu posso enriquecer o ambiente, levar mais coisas para a escola que a criança gosta de brincar com aquilo, ter uma caixinha de reforçadores, uma boa avaliação de preferências para levar mais coisas prazerosas e pareando essas coisas com a escola. Eu estou trabalhando preventivamente. Também o manejo do ambiente de forma a melhorar a rotina e também a estrutura do ambiente, redução de estímulos, redução de estímulos também sonoros, visuais, a criança evitar os tumultos da entrada, entrar em um outro horário, tudo isso eu estou trabalhando preventivamente.
tá? Enriquecimento do ambiente, levar mais coisas prazerosas, fortalecer o vínculo com a criança, de forma que, se ela estiver num ambiente prazeroso, ela vai diminuir muito os comportamentos de fuga. Se ela está fugindo de demanda, de atividades, eu posso alternar essa atividade, eu posso colocar uma atividade menos desafiadora, eu posso intercalar atividades prazerosas com atividades mais desafiadoras, atividades que ela tem uma alta probabilidade de engajamento e depois eu apresento uma atividade com menos probabilidade de engajamento e vou reforçar, consequenciar positivamente o engajamento da criança. Então estou trabalhando aqui sempre prevenção, ok? Uma ótima forma de trabalhar, tem muitas estratégias aqui nesse nível. Agora no nível de comportamento, tá? Se eu quero que a criança pare de se jogar no chão quando ela não quiser estar no ambiente, eu preciso ensinar ela como que ela pode pedir isso de maneira mais adequada. Porque a criança se jogar no chão quando ela não quer estar no ambiente, a gente considera, a sociedade considera um comportamento inadequado. Mas a criança, ela pode dizer que não está a fim de ir na escola aquele dia, ela pode dizer que ela não gosta da aula de inglês que vai ter aquele dia, ela pode dizer que ela se sente sobrecarregada quando tem muita gente entrando, muito tumulto, ela pode dizer que os coleguinhas zombaram dela e por isso ela não quer ir para a escola, ela pode comentar que ela prefere ficar em casa porque ela está com dor de cabeça. Então, ensinar comportamentos alternativos, tanto esses que eu citei, quanto a criança pedir uma pausa diante de uma atividade, pedir para parar de fazer atividade porque ela está cansada, pedir para sair da sala e descansar um pouco. Então, ter um comportamento de fuga adequado, né? Pedir para a mediadora, para auxiliar, para ter, quero parar, por favor. Posso parar, por favor? Posso descansar um pouco? Seja vocalmente, seja com a entrega de um símbolo, com o uso de aplicativo, mas a gente precisa ensinar alternativas para diminuir esse comportamento de se jogar no chão e reforçar essas alternativas, porque é muito importante ouvir e buscar o assentimento do nosso cliente, do nosso aluno, sempre que possível. Tá? Para diminuir esses comportamentos. Se a criança consegue pedir uma pausa numa atividade, consegue postergar e até se livrar de algumas demandas muito desafiadoras, pedindo isso adequadamente, não tem por que chegar nesse ponto que é o comportamento que a gente quer evitar, ok? Terceira área que é igualmente importante, lembre-se que para análise do comportamento o aprendizado se dá pelas consequências. Então, se eu quero ensinar comportamentos adequados, eu preciso não reforçar mais o se jogar no chão, por exemplo, tá? Então, se a criança se jogou no chão, não posso levar ela para casa imediatamente, porque eu estou reforçando esse comportamento. Já o comportamento de pedir, por exemplo, pedir adequadamente, eu poderia consequenciar com um reforço, né? Seja um reforço positivo, um reforço negativo, eu posso entregar algo para a criança se ela pediu adequadamente, ou eu posso ceder, né, o pedido dela se ela pedir adequadamente, livrar ela naquele momento da demanda. Posso criar uma estratégia então de reforço diferencial, onde eu aumento a probabilidade dos pedidos acontecerem e eu diminuo a probabilidade do comportamento inadequado acontecer. Por que isso? Porque esse vai funcionar. Tá? Vai ter reforço, vai ter consequência positiva. E esse vai deixar de funcionar. E aí a criança vai optar sempre por utilizar os comportamentos mais adequados, colocando em extinção esse comportamento. Logicamente, depois a gente vai ensinar a criança também o engajamento nas atividades, vai ensinar a criança a maior tolerância a esse engajamento, que ela consiga tolerar um maior custo de resposta e um reforço mais tardio, justamente para que ela tenha um repertório mais habilidoso para fazer coisas que nem sempre ela vai estar satisfeita, afinal, a gente não faz na nossa vida somente aquilo que a gente quer, somente aquilo que a gente deseja, que nos dá prazer, e é importante que ela tenha nesse repertório dela habilidades para lidar com essas situações também, mas isso pode ser ensinado gradativamente e prevenindo esse tipo de comportamento. Bacana, né, gente? Então temos muitas estratégias para prevenção, muitas estratégias para o ensino de habilidades e muitas estratégias para consequenciar adequadamente comportamentos bons e não consequenciar comportamentos negativos de forma a reforçá-los e aumentar a frequência, que é o que a gente não quer, tá bom?
Então, estou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse conteúdo. Vou preparar mais alguns sobre a temática se vocês quiserem. E se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal e continuar nos acompanhando, porque a análise do comportamento é ciência, é vida e é aquela que tem mais evidências para transformar a vida das pessoas com TEA. Um grande abraço e até o próximo vídeo.